Aqui é o Adilson do canal Cruzeiraço, maior de Minas. Dá o like, inscreva no canal, deixe seus comentários que nós vamos falar aqui. Nosso time Nação Azul estão classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. Ontem o Cruzeiro ganhou o CRB de 2-0. Fez 2-0 do CRB, gol do Djalma e do Eduardo. O Cruzeiro mereceu a vitória nos dois jogos que teve, um tanto fez o jogo aqui em Belo Horizonte, o de lá em Maceió, porque o Cruzeiro jogou mais, teve mais ambição para poder buscar a classificação. A gente vê aí que nem o Djalma, o melhor jogador em campo. O Djalma foi o melhor jogador em campo ontem, não tem discussão, foi o melhor jogador em campo, o cara que empurra o time do Cruzeiro para frente, ele faz lançamento, chega lá na frente, ajudando o time, carrega muito bem a bola. O Djalma jogou muito. E o outro foi o Cássio, porque se não fosse o Cássio, aquele jogo ontem, se empata aquele jogo, ia para os pênaltis, porque não ia ter mais jogo. CRB ia só parar o jogo, ia dando chutão, esperando o jogo e ir para os pênaltis. Então o Cássio, na hora que a gente precisava, o Cássio estava lá, fez a defesa. Eu achei que o time do Cruzeiro quis contar com muita sorte, porque fez 1-0, podia ter matado o jogo, fazer 2, 3, tranquilo. Só o Caio Jorge me perdeu 2 gols, porque ele não tem costume de perder. Perdeu o gol, o Matheus Pereira mandou bola na trave e outras jogadas que o Cruzeiro podia ter preparado mais para poder fazer o gol. E ficou no final quase um jogo arriscado ainda, porque nós teve quase tomando um empate se não fosse o Cássio. Então eu acho que eu vejo muita gente na rede social, em tudo, descendo o pau no Willian, pegando no pé do Willian demais. Para com isso, gente. O Willian é o titular do Cruzeiro. O Willian é o único jogador que, quando o Cruzeiro começou aquela reação contra o São Paulo, que o Leonardo Jardim sacou o Willian, pôs o Willian no banco, o Willian foi o único que depois do Leonardo Jardim voltou ele para o time de novo. Passou a ser titular depois. Pode olhar que o Willian jogou muito mais jogos do que o Fagner. Então demonstrou que o Willian que é o titular da posição. Quanto jogo, porque o Leonardo Jardim confia nele. O Gabigol, ele tirou daquele jogo do São Paulo, continua no banco, o Dudu foi até embora, o outro saiu, não volta, e o Willian ele voltou para o time titular de novo. Foi o Leonardo Jardim que voltou o Willian para o time titular de novo. Então vamos parar com isso, porque pode ser o pior jogador da história que está aí, ó, que não está jogando nada no Cruzeiro, mas quem está dentro de campo com a camisa do Cruzeiro para jogar, e eu vou torcer por ele, porque primeiro eu sou cruzeirense, não torço para o jogador, torço para o Cruzeiro. Agora, se vestiu a camisa, a gente tem que torcer para ele, na torcida, muitos aí pegando no pé do Willian. Para com isso, gente, vamos parar com isso. Ou no começo do ano, se não fosse aí, o Djalma nem no Cruzeiro estava mais, Djalma e Lucas Silva. Praticamente nós queríamos correr com eles daí, nem pintar de hoje a gente queria ver os dois. E aí, como é que os dois estão jogando? Djalma um dos melhores do Cruzeiro, Lucas Silva jogando muito, então a gente tem que parar com isso. Tem que parar mesmo. Leonardo Jardim, o cara que subiu o nível do Cruzeiro, o cara que consertou o time do Cruzeiro, a gente vai falar o quê? A gente pode, às vezes, que nem eu reclamo, que eu acho que ele tem que dar mais oportunidade para jogador, para recuperar jogador. Que eu acho que o Matheus Henrique tem que pôr mais o Matheus Henrique em campo para jogar mais tempo o Matheus Henrique, para poder recuperar o Matheus Henrique muito mais rápido, porque a gente vai precisar no segundo turno mais jogador de nível para na hora que precisar, um tomar terceiro cartão amarelo, acontecer, machucar ou cansar, a gente tem um para entrar. O Matheus Henrique é um desses. O próprio Eduardo tem que ganhar mais minutos também para poder mais. O Gabigol tem que ganhar mais minutos de conseguir recuperar mais rápido o Gabigol. Entendeu? Tem outro, o Kenji aí, no Caio Kenji também, o Caio Prato no lugar do Kaique, de vez em quando jogar mais. O Cruzeiro ter mais opções de jogo no segundo turno, porque a gente sabe que o segundo turno é bem mais pegado. Então isso que a gente tem que esperar e contar mais recuperação de jogador. Porque a gente não sabe se o Cruzeiro vai trazer algum jogador, a gente quer, mas a gente não tem certeza. Então isso que a gente tem que contar. A gente vê o time do Cruzeiro bem que nem ontem, o Cássio. O Cássio para mim é nota 10, porque se não fosse o Cássio, acho que o jogo tinha para os pênaltis. Como é que a gente tinha certeza que a gente ia ganhar nos pênaltis? O Willian é uma nota 7,5 também, porque não comprometeu. O Fabrício Bruno, uma nota 8. Djalma, nota 10, jogou muito, o melhor jogador em campo. Kaique, nota 9, outro partidaço do Kaique. Lucas Romero, 9, jogou muito também, Lucas Romero. Lucas Silva, 8,5, também, entendeu? Jogando bem. Matheus Pereira, o cara tá correndo, o cara tá ganhando bola, o cara tá marcando. Então é nota 9 para o Matheus Pereira.
Caio Jorge ontem teve abaixo, uma nota 7,5 para o Caio Jorge, teve abaixo, não perdeu 2 gols. O Vandes começou bem também, uma nota 7,5, entendeu? Então, isso que a gente espera o Cristo, outro leão dentro de campo, uma nota 8 para o Cristo, entendeu? O Eduardo que entrou, fez o gol, tem que dar um 8,5 para o Eduardo que fez um gol. Então, a gente tem que parar com isso e pegar de pé de jogador do Cruzeiro, porque primeiramente a gente são cruzeirenses. A gente torce para o jogador jogar bem no Cruzeiro, entendeu? Isso é que a gente espera no time do Cruzeiro, entendeu? Um time que está segundo, em batalha de ponto com o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Passamos, quanto tempo tem o Cruzeiro não chegava nas quartas de final de Copa do Brasil? O último ano foi 2019, que o Cruzeiro chegou na semifinal, que foi eliminado pelo Inter. Então um time que está jogando muito, um time que a gente está vendo que o Leonardo Jardim recuperou os times, pôs todo mundo para jogar, então a gente tem que ter um pouco de paciência e confiar mais no jogador do Cruzeiro, porque está fazendo uma grande campanha, um grande ano desse jogador. Até mal o Campeonato Mineiro já ficou para trás, acabou o Campeonato Mineiro. A gente agora estamos no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. De qualquer jeito o Cruzeiro pode até aumentar em número de títulos da Copa do Brasil, porque tem 6, se o Cruzeiro acontecer ganhar pode ir para 7, o que tem mais tem 5. Então o Cruzeiro não precisa, a torcida do Cruzeiro, a campanha que o Cruzeiro está fazendo, quer dizer que a gente queria que fosse em 2020, 2021, aquelas barbaradas aí, a gente lotava o Mineirão, eu torci porque esse cara que não jogava bola, e agora os caras que jogam, a gente fica pegando os pés, que nem cansou de pegar no pé do Ilha, de Matheus Pereira, de Vijalma, de Lucas Silva. Vamos parar com isso, gente. Nós precisamos de todo mundo, apoiando esse time, que nem domingo contra o Santos, Mineirão lotado, 60 mil pessoas no Mineirão empurrando esse time, para nós fechar o primeiro turno com 40 pontos e voltar ao segundo turno, brigando lá em cima para a gente ser campeão do Campeonato Brasileiro e brigar pela essa Copa do Brasil. Isso que a gente está esperando. Então, gente, dá o like, inscreva no canal, deixe todos os comentários o que vocês acharam do jogo de ontem, o que vocês esperam do Cruzeiro, e o que eu falei tá certo, a torcida pegando no pé de Willian, de algum jogador do Cruzeiro. A gente não precisa disso, a gente precisa o jogador, de gente apoiar todo mundo que está no Cruzeiro aí. Então, gente, não esquece de dar o like, inscreva no canal e me dá a força aí de cruzeirense para cruzeirense mesmo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.